Hoje nós vamos conversar sobre o livro que me devolveu a vontade de ler e nós estamos falando de Conto de Fadas, lançamento mais recente do Stephen King. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui neste canal, eu sou a Amanda e hoje a gente vai conversar sobre Conto de Fadas, uma fantasia escrita pelo Stephen King. Eu gosto muito do King e ele publica muito. Ele tem uma penca de livros publicados. Eu gosto mais de alguns que de outros, naturalmente. Eu tenho inclusive um projeto aqui no canal de Lendo King, um projeto que ficou um pouco pausado, tá um pouco aí inativo, talvez, mas ele sempre volta. Vou deixar a playlist desse projeto aqui na descrição para que vocês vejam os livros do King que eu já fiz vídeo aqui para o canal. Esse livro, inclusive, é uma ótima dica para você que tem interesse em ler o autor, mas não gosta muito de histórias de terror, de histórias assustadoras, de histórias que vão te deixar aí com um pouquinho de medo, porque o King tem sim muitos livros nesse estilo, né? Ele é conhecido como mestre do terror. Talvez por algum motivo. Mas o King não tem apenas livros de terror. Eu também já fiz um vídeo sobre isso, indicando livros do autor que não tem essa vibe aí de terror, que vai te deixar com medo. Inclusive, um dos meus livros favoritos dele é um livro de contos que se chama As Quatro Estações, e não é terror. Ele tá um pouco difícil de pegar. Vocês conseguem ver daí? Não. Tá aqui no alto, ó. Vou pegar pra vocês. Este é um dos meus livros favoritos do King. São 4 contos, né? Um conto para cada estação do ano. Já fiz vídeo, indico muito. Então tá aqui uma indicação extra do King para quem não gosta de terror. E este aqui também é válido para quem quer um livro que não seja assustador e que gosta de fantasia. A gente já vai falar melhor sobre essa história. Eu disse para vocês lá no início do vídeo que esse livro me devolveu a vontade de ler. E é verdade. No final do ano, início desse ano, eu tava muito devagar nas leituras. Nenhum livro que eu pegava ia pra frente. Eu lia, sei lá, 10 páginas e eu já tava cansada. Eu falei, gente, acho que eu não gosto mais de ler. Sou uma ex-leitora. Até que eu recebi da Companhia das Letras esse lançamento e eu decidi começar a leitura e fluiu maravilhosamente bem. Então eu percebi que os livros que eu estava tentando ler não eram histórias que eu precisava naquele momento. O final do ano foi muito cansativo para mim, final de 2022, muito estressada, muito cansada por conta da qualificação do mestrado. E aí quando passou a qualificação, eu tava tentando ler livros que eram de vida real também, dramas, muito drama da vida real. Até que eu peguei Conto de Fadas. E por mais que esse livro, ele tem sim bastante drama real, drama de vida real, no início principalmente, mas já começam a aparecer algumas nuances assim, de algo estranho, algo para além desse mundo, um outro mundo, e foi isso que me prendeu. Então, foi a questão de livro certo na hora certa. Eu estava precisando de um livro que me tirasse da realidade, que me desconectasse disso aqui, que, me lançasse para um outro universo, outros seres. Do que se trata, então, essa história? Aqui a gente conhece o Charlie Reed, e ele vive uma situação um tanto triste, um tanto traumática, ele sofre uma perda muito grande. Quando ele era apenas um garoto de 10 anos, ele perde a sua mãe, ela morre em um acidente. A partir daí o Charlie, como era filho único, passa a viver com seu pai. E o pai do Charlie, para lidar com esse luto, né, a perda da esposa, de forma bastante inesperada, os dois, claro, ficam muito abalados, e o pai do Charlie acaba bebendo todos os dias para tentar lidar com esse luto, ou melhor, para tentar não lidar com esse luto, né, para se desconectar da realidade, ele acaba bebendo todos os dias e isso o torna incapaz de cuidar do Charlie por um certo período. O Charlie era apenas uma criança de 10 anos e ele tinha acabado de perder a mãe e em muitos momentos ele não podia contar com seu pai, porque o seu pai ou estava na rua bebendo, ou bebendo em casa mesmo, ou estava isolado por conta da bebida. Então o Charlie aprendeu a se virar aí desde muito novo. Alguns anos se passam com o Charlie vivendo essa realidade e mesmo não sendo muito religioso, ele faz uma oração e pede que o seu pai consiga levar adiante o tratamento. O pai dele entra para o AA, né, para os alcoólicos anônimos, para tentar se livrar do vício da bebida. E o Charlie, ele faz um pedido, ele faz uma oração
para que o pai dele realmente se veja livre desse vício. E essa promessa vai acabar o levando a um caminho. E é aí que a fantasia começa a entrar na história. Quando o Charlie já tem 17 anos, ele tá passando ali pela vizinhança e ele passa perto de uma casa que ele sabe que mora um senhor já de idade, mas que não é muito sociável, não conversa muito com os vizinhos. E esse senhor vive ali com um cachorro, que inclusive é depois que ele descobre que na verdade é uma cadela, a Radar. Inclusive, Radar, maravilhosa. Um dia o Charlie tá passando aí perto dessa casa, ele escuta alguém pedindo socorro, e aí ele vê que esse senhor que mora nessa casa sofreu um acidente. Caiu da escada, não consegue se levantar. Aí o Charlie vai ali socorrer, e o Charlie acaba entrando na vida desse senhor. É um senhor um tanto ranzinza, não é um senhor lá muito simpático. Eles acabam se aproximando, o Charlie vai o ajudando aí nesse seu processo de recuperação. E é quando o Charlie se aproxima dele, que eu esqueci o nome, eu sou péssima com nomes, com o meu nome. Howard. Encontrei, é o Howard. Então é quando o Charlie se aproxima do Howard que a fantasia começa a aparecer nessa história. Isso é tudo que eu vou falar para vocês sobre a história. Talvez eu fale mais um pouco, mas não vou entregar demais. Esse é um livro que a fantasia demora um pouco para aparecer. E para mim isso funcionou. Por quê? Eu não sou uma grande leitora de fantasias. Se o livro já tivesse começado assim com um mundo fantástico, outros seres, talvez eu tivesse sentido até uma certa dificuldade de me conectar com a história. Então, para mim, isso funcionou muito bem. Primeiro, ter contato com esses personagens, conhecê-los, conhecer um pouco da sua história de vida, para aos poucos a fantasia aparecer. Então, se você gosta de fantasia, é um super leitor de fantasia, não vá com tanta sede ao pote, assim, esperando já a fantasia logo de início. Tem todo um drama da vida real antes. É na segunda metade do livro que realmente temos contato com esse outro mundo, com esse outro universo, com outros seres. E eu gostei, mas eu tive lá as minhas questões com essa parte aí da fantasia. E aí, de novo, pode ser por eu não ter tanto contato com esse tipo de história. Uma das coisas que me incomodou, tem um romance bem esquisito aqui nessa segunda parte do livro, do Charlie com uma outra pessoa, e eu achei nada a ver, bem nada a ver. Eu falei, qual era a necessidade disso? Não entendi. Era necessidade de um príncipe, uma princesa, porque é um conto de fadas e tem que ter príncipe e princesa, mas eu achei esquisito. Eu tenho bastante dificuldade com cenas de ação em livros. Quem aí se identifica com isso? Descrições de cena de ação, eu fico só aquele meme da Nazaré tentando entender o que é que tá acontecendo. Então é assim, e o fulano pegou a espada, mas conseguiu ir pra direita, e se abaixou, e deu uma rasteira. Aí conseguiu pegar uma lança que estava sobre a mesa e pulou pelo pescoço. E eu fico assim, gente, o que está acontecendo aqui? Ele não estava ali na direita e agora passou por embaixo da perna do fulano e agora está ali. Tem algumas cenas de luta, algumas cenas onde eles estão fugindo, que eu fico muito perdida sem entender o que está acontecendo. Mas isso pode ser um probleminha meu. Então esse livro, ele funcionou melhor para mim na primeira metade. Essa segunda metade, eu gostava do mundo que foi criado, dos seres ali, da explicação de todo o rolê desse outro mundo, desse outro universo que a gente conhece. Mas eu tive essa questão aí com o romance e com as cenas de luta, e que eu ficava assim, não entendi o que rolou. E uma última questão desse livro, aí foi uma partezinha até um pouquinho decepcionante pra mim. Por quê? Vou explicar sem dar spoilers, deixa eu só pensar um pouco como eu vou falar. O Charlie, que é o protagonista, né, que a gente conhece aí ainda quando criança e etc. Ele fica um período considerável afastado de uma pessoa muito importante para ele. E eu estava aguardando muito o reencontro. Sério, eu passei muitas páginas desse livro esperando esse momento do reencontro. Eu falei, cara, o que é que vai acontecer? Como é que vai ser quando esse reencontro, quando eles estiverem juntos novamente? E é a coisa mais sem graça que você possa imaginar. Eu fiquei, poxa, Stephen King, é só isso que você vai me proporcionar desse momento de reencontro? Inclusive, assim, eu tava ficando um pouco desesperada porque faltavam pouquíssimas páginas para o livro acabar. E nada desse reencontro acontecer. E eu falei, não é possível. Ou esse reencontro nem vai acontecer, ou vai ser um negócio xoxo. E foi xoxo.
É isso que eu tenho para dizer para vocês sobre a minha mais recente experiência com Stephen King, um autor que eu gosto bastante. Indico este livro para quem gosta de fantasia e para quem gosta de drama também, com aquele aviso. Se você gosta de fantasia, calma, a fantasia demora um pouquinho para aparecer. Se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo o que é que você achou, se gosta do King, não gosta, tem interesse em ler. Me conta aqui embaixo qual é o seu livro favorito do autor. Eu vou tentar em breve pegar já um novo livro dele para ler, para que o projeto de Lendo King permaneça ativo aqui nesse canal. Então me deixe indicações aí nos comentários de livros do autor que você gosta, que você me recomenda. Eu vou adorar saber. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que você fique bem, que você faça ótimas leituras. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos e tchau!